Namastê, virginianos de Sol e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com previsões do tarô para 2020. O método que a gente vai usar é mandala astrológica. A gente tem aqui arcanos menores, arcanos maiores. A gente vai usar um de cada para cada uma das casas astrológicas. Eu vou, conforme a gente for caminhando, montando a mandala, vou explicando o que é cada uma das casas, o que eu estou percebendo de cada uma das casas e fazendo outros comentários, tá? Enquanto eu embaralho aqui, eu vou só comunicar uma intenção que eu vou colocar aqui nas cartas. Como 2020 é um ano de automestria, e eu expliquei sobre isso, deixei aqui no canal um vídeo falando automestria, o título é Automestria em 2020. E aí tá mais explicado, né, por que eu tô chamando 2020 disso. Então, no ano passado, eu coloquei uma determinada intenção quando eu fiz as mandalas, e os arcanos menores, eles tinham uma certa intenção que se encaixava para 2019. Nesse ano, os arcanos menores, eles vão representar um caminho, um modo de alcançar a automestria em cada uma das casas, ok? É com essa intenção que eu tô colocando os menores. Os maiores, eles vão representar a energia preponderante e os menores o como fazer, como chegar lá, né? Bom, vamos começar com a casa 1. Julgamento. 4 de copas. A casa 1, ela é o ascendente. Como eu tô fazendo um jogo geral, eu tô usando, imaginando, né, que existe uma técnica em astrologia quando você não sabe a hora em que a pessoa nasceu. Eu particularmente eu não gosto dessa técnica, eu não uso essa técnica. Quando a pessoa diz pra mim que não sabe a hora, eu não faço o mapa, tá? Só que aqui a gente tá fazendo uma leitura geral. E como eu não tenho as horas em que vocês nasceram e eu preciso falar com o maior número possível de pessoas, eu tô fazendo uma associação, eu tô usando essa técnica, digamos assim. Por isso que eu tô dizendo que o vídeo é para Sol e Ascendente. Quando não se sabe a hora, você coloca o Sol da pessoa como casa 1, Sol no Ascendente, tá? Então, por isso que eu digo que o vídeo é para Sol e Ascendente em Virgem. Aqui, vocês já começaram com uma das cartas do ano, né? Começaram com o 20, julgamento. E esse julgamento aqui no ascendente, ele diz pra mim que a forma de vocês se apresentarem para o mundo, que é o que o ascendente faz, vai estar aberta a considerações durante o ano. Tem para mim que vocês vão ter uma certa dificuldade para se expor e para se colocar, muito a bem da verdade, porque vocês vão estar meio cheios, para me controlar, para não falar um palavrão, vocês vão estar meio cheios, porque o normal de vocês é viver para os outros, é viver em função dos outros. Isso tem seus pontos positivos, isso tem seus pontos negativos, isso pode ser lindo, pode ser uma vida de devoção, uma vida de serviço, uma vida altruísta. Em contrapartida, pode ser uma vida de anulação. E aí vocês vão entrar em contato com essa parte que se anula. E não vão ficar muito felizes com o que estão vendo.
Só que o 4 de copas sendo o modo de fazer, né? O modo de fazer esse auto-julgamento. 4 de copas é uma carta que pede também que se reflita. Essa taça aqui que está sendo oferecida para o personagem, né? Ele está olhando ali as 3 taças. 3 taças derramadas. As 3 taças que já estão sem conteúdo. 3 taças que já deram o que tinham que dar. E ele não percebe a 4ª taça. Ele não vê que essa 4ª taça está disponível. E o 4 de copas, ele tem um pouco de chorar sobre o leite derramado, ele tem um pouco de ver a vida como o copo metade vazio. Ou seja, o 4 de copas como um modo de fazer é ver o copo metade cheio. Vocês não vão estar muito felizes com a forma como as pessoas enxergam vocês, que elas acham, né, que vocês sempre vão estar prestativos. Vocês sempre vão estar ali por perto. Inclusive, certas pessoas abusam da boa vontade de vocês. 2020 vai ser diferente. Vocês vão precisar mostrar para os outros que não é bem assim. Vocês não vão estar sempre disponíveis. Vocês não vão estar como um gênio de uma lâmpada mágica esperando os 3 desejos do amo. Vocês vão se dar conta, se é que já não se deram, que vocês têm os seus próprios desejos e vocês precisam agir de acordo. Vocês precisam realizar esses desejos. Então, já logo de cara, já abrindo a mandala, abrindo o ano, já com ascendente, que ascendente é aquela força que move a pessoa, já aí mostra-se uma insatisfação. Só que é uma insatisfação muito útil, né? Porque ela vai fazer vocês andarem, vai fazer vocês reverem conceitos e reverem a forma como vocês se colocam diante das pessoas, diante do mundo num geral. Ok? A gente pode dizer com segurança que vocês não vão estar muito afim, né, de estarem o tempo todo disponíveis, e eu dou razão a vocês. Vocês não estão errados, não. Estão certos nessa nova disposição. Então, algumas pessoas vão olhar assim: ui, virginiano, nossa, o que que deu nele? Que bicho que mordeu, né? Que bicho que mordeu, que agora ele tá querendo fazer suas próprias coisas. O que que aconteceu que ele não tá mais disponível para mim? Vamos ver como é que isso se desenvolve. Casa 2. A Imperatriz. A Imperatriz é um arquétipo de vocês. Ela representa a Virgem no sentido conexão com a natureza. E o As de Paus. Antes de eu falar o que é a casa 2, eu vou fazer uma relação da 1 com a 2. Vocês vão abrir algumas exceções nesse seu novo modus operandi. Essas exceções serão as pessoas da família, as pessoas importantes, as pessoas valiosas, caras para vocês. Por elas,
vocês vão continuar dando tudo. Mas precisa ficar bem claro, né? Que não se espere, né? Porque você deu a mão, que automaticamente você vai dar o braço. Tem uma necessidade de aprender limites aqui. Mas esses limites, me parece que eles vêm em outra casa. Eles vão ficar mais claros em outra casa. E aí, muito bem, vocês podem usar a força da outra casa para delimitar esses limites durante o ano. Nada impede. É para se usar a mandala inteira. Casa 2. A casa 2 ela é uma casa de valores. Valores internos. Ela representa dinheiro? Sim, representa dinheiro. Dinheiro como uma manifestação de valor. A casa 2 ela faz referência àquele dinheiro com o qual você conta, um salário. Você sabe que aquele salário vai cair na sua conta. Lá está, ok? Em termos de dinheiro, né, se a gente for pensar na casa 2 como finanças propriamente ditas, não tenho nada a revelar, na verdade, porque tem uma energia assim de colher o que se plantou. É a imperatriz, né? A imperatriz ela está ligada aos ritmos da terra, ela está ligada à fertilidade, certo? Vocês podem plantar sementes diferentes para colher mais? Sim. Vocês vão ter uma resposta equivalente a tudo aquilo que vocês fizerem, tá? A casa 2, ela vai estar dentro do esperado, né? Não vejo nenhuma grande movimentação na casa 2. A gente precisa ver a casa 2 confrontada com a 8, que também é uma casa de valores e também é uma casa de dinheiro, só que num outro nível, para saber se vocês vão ter acesso a algum outro tipo de dinheiro que vocês não estão esperando, certo? Mas no que se refere àquele dinheiro cotidiano, aquilo que você faz com o suor do seu trabalho, vocês vão lidar exatamente com aquilo que é esperado. Não tem grandes tribulações aqui. O que tem mais o que é mais importante nessa casa do que necessariamente dinheiro é a consciência de que vocês vão estar disponíveis para essas pessoas do lar, não importa o que aconteça, mas que fique bem claro que elas não podem abusar da sua boa vontade, como a gente já havia falado. Casa 3. Sol. 6 de copas. Interessante. A casa 3 é uma casa de gêmeos. Ela tem a ver com comunicação, circulação no entorno, no seu bairro, viagens de curtas distâncias, relacionamento com irmãos, primos, amigos próximos e aqueles amigos que você considera irmãos, vizinhos, na vizinhança. Conjugada com as outras duas casas, a casa 3 reforça uma energia de estar bem na própria pele, estar bem em casa, estar em casa com certas pessoas. Vocês vão ter uma tendência de valorizar muito aquilo que está próximo, as pessoas próximas, o bairro, fazer coisas pelo bairro, descobrir coisas interessantes no bairro que vocês não sabiam que existiam.
cultivar as relações com os vizinhos, num estilo de vida assim, até que as pessoas dos grandes centros esqueceram, né? Hoje em dia é mais comum as pessoas não se falarem, as pessoas não conhecerem vizinhos, esse tipo de coisa. Vocês vão estar interessados nas pessoas. Vocês vão fazer resgate de desejos antigos. Vocês vão querer retomar atividades, hobbies, aprendizados antigos, coisas que vocês talvez tenham deixado para trás há muito tempo ou que vocês nem tenham tido oportunidade de fazer. Vai haver um resgate de tudo aquilo que é familiar e isso vai impactar também a vida intelectual. Isso vai impactar dinheiro, isso vai impactar a mente e acredito eu que vai impactar outras áreas. Vamos ver como é que a mandala vai se desenvolver. Vocês vão estar muito ligados à família, à ancestralidade, à herança que foi deixada pela família. Eu não digo a herança dinheiro, herança no sentido de conhecimento, né? A bagagem. Que bagagem a sua família deixou? É um cultivo de nacionalidade, inclusive. Vocês vão estar muito ligados à pátria, mas não no sentido ufanista, não, tá? É num sentido de, sabe, de se sentir à vontade. Aqui no canal a gente tem muitos brasileiros, muitos portugueses, né? A maioria são brasileiros, tem muitos portugueses assistem ao canal. Outros falantes da língua também, mas a maioria brasileiros e portugueses, né? E mesmo que você esteja longe da pátria, né? Esteja vivendo em outro país, vai haver uma questão de resgate. Por exemplo, a pessoa está morando nos Estados Unidos, brasileiro morando nos Estados Unidos. Vai acordar um dia, nossa, que vontade de tomar um café brasileiro. Nossa, que vontade de comer uma comida brasileira, sabe? Um resgate de identidade. Isso vai fazer bem a vocês. Até porque a casa 1 está pedindo, né, uma revisão. Agora, atentem para uma coisa. Ela está pedindo revisão e não quebra de paradigma. Eu poderia muito bem dizer isso para vocês, porque 2020 no geral é um ano de quebra de paradigmas, mas para vocês é uma revisão. Tem a ver com um novo olhar, mas não necessariamente romper com uma ordem pré-existente, que é o caso da ruptura. Para vocês é justamente o contrário. Vocês vão querer, mesmo que fazendo uma revisão, resgatar aquilo que é familiar. Aí, dito isso, vamos para a casa 4, né? Porque a casa 4 ela tem a ver com tudo isso. Vamos ver o desenvolvimento. Amantes. E o 10 de copas. A casa 4 é a casa 4 é a casa de câncer, da lua, que tem essa energia de família, de pátria, daquilo que faz sentido.
É a casa física, é a casa da psique, é a sua estrutura. Muito do que vocês vão fazer durante o ano vai ser para oferecer um conforto para as pessoas da casa. Evidentemente para você, mas também para as pessoas da casa. E que fique sempre claro, né? Que ainda assim, nem sempre vocês vão estar disponíveis. Não quer dizer que para vocês criarem um ambiente harmonioso na casa, vocês tenham que se doar excessivamente. É isso que precisa prestar atenção. Todos na casa, vejam só o 10 de copas. Como o 10 de copas é o meio de fazer, né? Todos têm o desfrute, né, da alegria, da felicidade. Todos merecem. Eu vou insistir muito nisso porque o virginiano tem uma tendência de agir pelo outro exageradamente. Não é que não possa, claro que pode, mas tem uma tendência ao exagero. E os amantes aqui, eles falam sobre uma escolha calculada de fazer o que tiver ao alcance para trazer a felicidade para todos da casa. E quando eu falo todos da casa, eu não estou falando somente das pessoas que moram com você. Eu estou falando do núcleo, né? O núcleo familiar. A sua família de origem e as pessoas da família estendida, né? Uma família que você criou, né? Pessoas que você foi trazendo para dentro, né? Os amigos íntimos que você considera família, né? Essas pessoas. Não se enganem, vocês vão continuar agindo em prol dos outros. É difícil para vocês não fazer isso. O que eu estou percebendo aqui é que há uma necessidade de equilíbrio. Ver que os outros estão felizes, estão completos, estão se sentindo no lugar, estão se sentindo em casa, isso também vai alimentar vocês e trazer felicidade. Se os outros, eles forem nessa onda nostálgica de vocês, melhor ainda. Pelo menos que eles não atrapalhem esse movimento, que eles não interrompam esse movimento, porque vocês vão querer resgatar muita coisa, a começar mentalmente, mas depois pelas sensações. Ter objetos na casa que remetam ao passado, que remetam a tempos mais felizes, cores, cheiros, comidas, os sentidos impactando as vidas de vocês, ok? Casa 5. A justiça, o 10 de espadas. Por que essa combinação forte para a casa 5? Porque a casa 5 é a casa de Leão, a casa do Sol, casa do regente do ano. A casa 5, ela pega uma energia que conversa com a 1
A casa 5, ela vai servir de espelho para vocês. Eu já vou explicar o que é a 5, vocês vão entender. Vai ser um espelho que não vai ser muito agradável de olhar. O reflexo não vai ser muito agradável de ver. Por quê? A 5, ela é uma casa de criação. Ela é uma casa de potencial. Ela é uma casa que normalmente chamam de filhos e obras. Mas eu gosto de dizer que ela é uma casa de criatividade porque ela engloba projetos num geral. Um filho, ele não é um projeto. Você não precisa de força criativa para criar um filho, para fazer um filho nascer. Um filho também é uma obra, mas um filho não é a única obra que você pode deixar, certo? Então eu prefiro dizer que a casa 5 é uma casa de criatividade. E aí, por consequência, ela é uma casa de arte, de amor, de alegria, de abertura para a vida, de contato com uma energia caótica. É uma coisa que vocês não gostam, né? Contato com situações em que se possa perder o controle. É uma casa de se abrir para pessoas, se abrir para o novo, se abrir para novos amigos, novos parceiros sexuais, por aí afora. Por que essa casa vai ser um espelho que não vai agradar? Porque nessa casa há uma chamada para sair da zona de conforto, como há a mesma chamada no ascendente. Para que vocês deixem claro para as pessoas que não são íntimas, que não estão na 2, na 3, na 4, as pessoas do mundo exterior, vamos chamar assim, que não estão na casa íntima, essas pessoas, elas vão precisar entender de uma vez por todas que vocês não vão estar disponíveis o tempo inteiro. Que vocês não vão ficar aguardando um telefonema, aguardando uma mensagem. Vocês vão ser mais justos, mais retos, mais objetivos nos seus relacionamentos sociais, num geral. Relacionamentos com colegas, relacionamentos com conhecidos, oportunidades de conhecer gente nova, inclusive gente para namorar, para ter relação sexual. A casa 5 é quando você começa os primeiros contatos. Não há um compromisso efetivo, né? Quem conhecer. A gente está se conhecendo. Isso é coisa de casa 5. Então, na casa 5, vocês vão estar bastante rígidos, seletivos, né? Todo o apreço que vocês têm pela seletividade, ele vai estar aqui na 5. Ele pode estar em outras casas? Lógico. Por enquanto, ele está se destacando na 5. Porque precisa ficar muito claro que ninguém vai poder pisar em vocês. Ok? Isso tem que ser dito, se for o caso, com palavras, de um jeito muito claro, mesmo que isso venha a ferir. Ok? No geral, vocês vão estar muito cuidadosos com as suas palavras, mas não é no sentido de tomar conta do que vai falar, não. Vocês vão estar muito abertos a elogiar os outros, a falar bem dos outros, a ter um cuidado com a palavra, a falar coisas bonitas. Agora, quando se trata de alguém que se acaba de conhecer, que não tem uma grande intimidade, vocês não vão estar com a mesma abertura. É engraçado isso, né? Porque a casa 5 é uma casa
né, tradicionalmente de abertura. Vamos dizer assim, era onde o Sol deveria estar, casa de Leão, regente Sol. Aí o Sol tá na 3, na proximidade. Quando começa a aparecer algo mais impessoal, e que por ser impessoal tem uma potência para tirar vocês da zona de conforto, aí a coisa já começa a mudar, a incomodar. E eu tô fazendo uma leitura aqui de que vai incomodar para o bem. Vocês sabem que já devem ter percebido isso nas leituras que eu faço aqui no canal, que eu gosto muito das coisas que incomodam porque elas trazem crescimento. Então a casa 5, ela vai trazer crescimento para vocês. E crescimento aonde? Nessa imposição. Vocês vão ter que se impor assim, né? Como a figura da justiça. Vocês vão passar extrema seriedade. E é para ser assim mesmo, não é para esmorecer. Porque essa casa aqui vai ser uma casa que vai dizer quem é joio e quem é trigo, em quem vocês podem confiar. Vocês não podem chegar aqui na 5 e sair abrindo o coração para qualquer pessoa. Embora eu ache engraçado, porque a casa 5 pode ser uma casa mais permissiva, faz sentido para personalidade de vocês. A casa 6 agora. A casa 6 é a casa de vocês, tá? Mago. Pajem de ouros. A casa 6, ela é uma casa de rotina, tá? Que rotina? Rotina de trabalho, rotina de saúde, rotina de cuidado com o corpo, tá? No sentido de corpo, a gente tem que olhar também a casa 1, que o ascendente está relacionado ao corpo físico, e corpo físico está relacionado à saúde. Com o julgamento e o 4 de copas, essa combinação comunica para mim que vocês sim podem manifestar questões de saúde se não souberem impor os devidos limites quando necessários para as pessoas que estão precisando de limites. Qualquer engolir sapo pode manifestar uma questão de saúde. Ao mesmo tempo, o mago na casa 6, ele fala para mim que qualquer coisa que vocês possam, não estou dizendo que vão, qualquer coisa que vocês possam manifestar no sentido de saúde em 2020 vai ser sanado com facilidade. Até porque o arquétipo de vocês tem relação com o medicamento, tem relação com a cura. Vocês não vão ter dificuldade para encontrar uma cura. Especialmente se essa cura for algo que ainda não foi tentado. Porque o pajem é sempre um arquétipo de novidade, tá? Ou seja, é importante vocês ouvirem diversas opiniões a respeito de cuidados de saúde, mas fundamentalmente quem vai bater o martelo são vocês.
e não profissional XYZ. Vocês vão bater o martelo porque vocês vão estar muito ancorados, empoderados, donos do próprio corpo, ok? Se vocês observarem o seu emocional durante todo o ano, vocês vão manter um estado de saúde constante. Até porque vocês vão ter facilidade para perceber que o nosso estado natural é a saúde. A doença, ela é um desequilíbrio, a doença ela é uma anomalia. Vocês vão ter facilidade para perceber isso no ano, né? No ano todo. Dito isso, os cuidados com a rotina do corpo são importantes. Não é só a questão do aí a Ana disse que é para ver o emocional, então eu vou ver o emocional e eu vou descuidar das coisas físicas que eu tenho que fazer. Não há aqui espaço para descuido, porque se empoderar não quer dizer que você vai largar. Então agora eu vou largar de mão. Porque se eu estou empoderado, eu não vou cuidar de nada, eu não vou beber água, eu não vou caminhar, eu não vou me alimentar bem, porque aí ela disse que é só eu cuidar do emocional. Não. A rotina física, ela tem que ser seguida. E se houver necessidade de adaptação, né, qualquer nova abordagem que fizer sentido para vocês, porque são vocês fundamentalmente quem vão dizer, é esse caminho aqui que eu vou seguir. Qualquer nova abordagem vai ser bem-vinda. No que diz respeito a trabalho, vocês vão estar particularmente orientados para um estilo de vida empreendedor. Isso não quer dizer que todos serão empreendedores. Você pode muito bem continuar trabalhando para alguém. Não quer dizer que você tenha que ser um empresário, não é isso. Mas vocês vão estar muito atentos a características empreendedoras. O que os empreendedores fazem? Quais são as sacações que eles têm? Quais dessas sacações podem ser úteis para o seu trabalho, para o seu método de trabalho, para a sua rotina de trabalho? Como é que você pode fazer pequenos ajustes na sua rotina para que a sua rotina fique mais eficiente? Para que você seja mais dono do seu tempo, mais dono do seu destino? Vocês vão estar bastante antenados quanto a isso. Se vocês quiserem fazer cursos de empreendedorismo para despertar essas características, desenvolver essas características, acho bem legal. Bem legal. Alguns podem até querer enveredar por isso. Mas como eu estou fazendo uma leitura geral, não posso dizer que todo mundo, né? Todos os virginianos agora vão abandonar as suas empresas e não querem mais saber de carteira assinada. Não. Vocês vão ficar atentos a certas sacações. E sacações que dão um pequeno upgrade na rotina. Esse pequeno upgrade vai fazer toda a diferença em termos de resultado, ok? Com isso, vocês vão colher novos resultados interessantes, que inclusive podem representar dinheiro, tá? Mas vocês vão fazer mais pelo desafio da coisa do que pelo dinheiro em si. Lógico que dinheiro é sempre bem-vindo, mas não vai ser o foco principal.
tá? Casa 7. Aí a gente começa com as oposições das casas. Eremita. 8 de paus. São duas energias bem diferentes. A casa 7, eu gosto de dizer que ela é a casa dos outros. O eu, ele tá na 1, e os outros na 7. A 7 é uma casa também de compromisso. Ela não é só uma casa de casamento. Tem casamento na 7? Tem. Não é só isso, é qualquer tipo de compromisso. Com a energia do eremita e também do julgamento lá por oposição, vocês vão estar extremamente criteriosos com as pessoas que entram na casa 7, ou seja, não é qualquer um que vai poder ter um compromisso com o virginiano. O virginiano, ele vai sim observar quem são as pessoas que merecem sua total confiança. E uma vez identificando essas pessoas, o virginiano vai entregar tudo aquilo que ele é, até as partes mais desagradáveis que vocês não gostam de mostrar muito. Vocês vão ter coragem de mostrar para essas pessoas da casa 7. Beleza. Porque os relacionamentos mais bem-sucedidos são relacionamentos em que luzes e sombras estão expostas. Para você ter um relacionamento de qualidade com alguém, você tem que conhecer a sombra da outra pessoa. Você não tem que ficar só se relacionando com uma máscara, só se relacionando com o que é bonitinho. Você tem que ver o feio também. E para certas pessoas escolhidas a dedo, vocês vão poder mostrar um lado que vocês não gostam tanto. Porém, o 8 de paus é o modo de fazer. Existem pessoas que estão na casa 7 que até o fim do ano não vão estar mais. E existem novas pessoas que não estão na casa 7 e que até o fim do ano vão estar. Ou seja, a casa 7 está aberta para mudanças. Ela está aberta para movimento. Ela é uma porta de movimento. São, por enquanto, né, se apresentaram algumas portas aqui para vocês. As portas mais importantes. Casa 3, retorno a uma familiaridade, a um passado. Casa 4, visão do bem-estar. Casa 6, empoderamento, empreendedorismo. Casa 7, abertura para mudanças, permissão. De todas as casas, a 7 é a que apresenta uma velocidade maior. Saber disso, eu acho que não vai trazer tranquilidade para muitos de vocês. Porque essa energia aqui
vai mexer com casamentos, vai mexer com sociedades, vai mexer com parcerias, vai mexer com clientela. Mexer em que sentido? Se vocês descobrirem que essas pessoas da casa 7 não têm os valores que vocês achavam que elas tinham, elas não vão ter mais espaço aqui, não vão ter mais como caber aqui, tá? Então, sim, há possibilidade de divórcio, de dissolução de sociedade, de brigas dentro de parcerias, porque fundamentalmente quem tem que falar mais alto é o eu superior do virginiano, que desde lá do início tá dando uma mensagem de basta, que até então ficou mais forte na casa 5, com seleção de pessoas, e essa seleção de pessoas sendo levada para um próximo nível na casa 7. A seleção da casa 5, ela vai ser mais criteriosa. A seleção da casa 7, ela vai ser mais profunda. Vocês vão precisar da intuição para trabalhar com a casa 7. Porque não vai ser fácil mexer aqui. Muitos de vocês vão estar mexendo em questões kármicas que aproximam as pessoas. E vão ter uma dificuldade de enxergar a casa 7 com alegria. Vocês vão ver a casa 7 como uma taça metade vazia e não metade cheia. E não vai ser uma visão legal. Eu tenho para mim que só vão sobreviver os relacionamentos verdadeiramente profundos. Qualquer relacionamento que não tiver base, qualquer relacionamento que for superficial, vai se dissolver. Oito. Temperança. Cavaleiro de espadas. Essa casa 8, ela se abre para várias interpretações. Eu vou dar algumas. Eu acabei de dizer que só vão sobreviver os relacionamentos que forem profundos. Aqueles que forem superficiais vão embora. O que acontece quando um casamento se dissolve? Partilha de bens. Existe uma entrada de dinheiro na casa 8. A casa 8, ela é uma casa de valor, ela é uma casa de dinheiro. Como eu tinha falado no início, é um outro nível. Que outro nível? A casa 8 é quando você começa a mexer com o dinheiro de outras pessoas. O outro que está na 7. Que o outro que está na 7 é o cônjuge, é o parceiro, é o sócio, é o cliente. O cliente também está na 7. E aí você lidando com o dinheiro dessas pessoas. Se você vai dissolver um casamento, você vai trabalhar questões de bens. Aí entram bens na casa 8. O cavaleiro, né? É o modo de fazer, é o modo de atingir a mestria, é o modo de atingir a temperança. Ele é uma carta proativa.
Virginiano, ele não vai poder ficar sentado esperando a providência divina trazer alguma coisa para ele. Não vai poder ficar sentado esperando dinheiro inesperado. Ah, dinheiro inesperado, vai ficar mentalizando dinheiro inesperado, dinheiro inesperado, dinheiro inesperado. Não vai acontecer. É impossível o virginiano receber dinheiro inesperado? Não, não é impossível. Ele tem que fazer por onde? Não vai cair do céu. Precisa haver um respaldo, uma contrapartida em forma de ação. Uma outra leitura dessa casa 8, né, como é uma casa de autoconhecimento e um autoconhecimento profundo, vocês podem ter acesso a muitos insights, especialmente em momentos de meditação. Não necessariamente uma meditação formal, que você vai ficar sentado meditando. Num momento em que você está ali com a tua mente e a mente não está te perturbando, ela não está te trazendo mensagens conflituosas, ela está como um lago tranquilo. E aí começam a vir gotas de informação sobre vocês mesmos e os raios de ação. O que vocês podem fazer para trazer mais valor, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais enriquecimento para as suas vidas. E vindo de fora, no sentido de aumentar a disponibilidade de dinheiro que você tem. Que eu tinha falado lá na 2, que eu não via grandes questões, grandes avanços, né? Vocês vão ficar muito com o esperado. Mas há uma forma, tem como mudar isso. Que na verdade começa lá na 6, começa com empoderamento. Empoderamento, um aprofundamento na própria essência, reconhecimento das sombras, mostrar a sombra para o outro e chegar num consenso, num meio termo, na temperança. Agora é preciso querer a temperança. Inclusive, essa energia da temperança na 8, ela pode salvar muitos relacionamentos da 7. Contanto que haja um desejo muito forte de aprofundar a relação. E aí aqui eu estou falando de todas as relações da 7, não só relações amorosas. Precisa querer reconhecer o outro como uma parte muito importante de si. Esse reconhecimento, ele inclusive aumenta as chances de vocês exercitarem essas qualidades empreendedoras e, por consequência, trazerem mais recursos, tá? Entendam que tem um passo a passo, tem uma explicação, não é milagre, tem um desenvolvimento, tem um encadeamento. A 9. Diabo. E o Ás de Espadas.
Diabo com as espadas na 9 traz uma energia muito interessante para vocês, para inclusive servir de contraponto para uma nostalgia que tem aqui presente na mandala e também servir de contraponto a esses julgamentos internos que vão acabar também sendo julgamentos de outras pessoas. A 9 é a casa de Sagitário, ela tem relação com viagens longas para o exterior, relacionamento que você possa ter com pessoas estrangeiras, interesse por línguas estrangeiras, um interesse por ensino superior. Vocês podem usar todos esses assuntos da casa 9 como fontes de prazer. Não digo como válvulas de escape, mas como portais de transformação e de materialização. Porque é outra carta de espadas, é o Ás. É uma intenção, é um desejo, é um foco colocado naquilo. Vocês podem usar um conhecimento superior para conseguir mais dinheiro, para pensar numa forma interessante e empreendedora de trazer mais recursos para a sua realidade? Sim. Mas mais uma vez, vai ter que querer muito, vai ter que colocar uma intenção. Não é caído do céu. É um desejo. O diabo, ele é uma carta de materialização, de manifestação, de concreto. Ele tem um peso, uma densidade. O Ás de espadas, ele tem relação com o mundo das ideias. Logo, tem relação com o seu regente, Mercúrio. Só que ele não é um pensar em deixar a mente de macaco funcionando, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, monkey mind, né? Quando a mente fala um monte de coisas e não para, e não fala coisa com coisa, não fala nada que preste, não tem uma lógica, não tem uma ação, não tem um foco. Vocês vão precisar de foco. A casa 9, ela não é uma fuga, ok? Que fique bem claro isso. A casa 9, ela é um portal, lembrem-se disso. Atravessando esse portal, vocês podem encontrar ferramentas que vão ser úteis para enriquecer a vida como um todo. A casa 9, ela tem a ver também com estudos filosóficos. Eu acho que seria interessante para vocês. Não necessariamente um estudo formal, mas uma curiosidade por determinadas filosofias e seguir aquela filosofia, seguir aquilo à risca. Eu me identifico com essa filosofia aqui, ótimo, aí você vai lá e segue. Tem um passo a passo, tem um caminho, tem uma lógica. Casa 10. A roda da fortuna. Seis de espadas.
A casa 10, ela é uma casa de missão. Missão de vida. Propósito da alma para estar aqui. Como a gente está fazendo uma leitura para o ano, eu não posso dizer que em 2020 vocês vão ter essa missão. Essa casa 10, ela está falando para mim em que condições, em que pé está a sua missão. O que você está fazendo por ela, ok? Como eu estou fazendo uma leitura geral, e eu estou considerando, né, o Sol no ascendente. Sol ascendente virgem. Quem tem ascendente virgem, normalmente tem descendente peixes, meio do céu gêmeos, tá? A roda da fortuna, ela é uma carta de movimento, ela é uma carta de abertura, de aceitação, aceitação para o novo, aceitação para aquilo que é positivo, aceitação de novas ideias, ok? Essa casa 10 de vocês aqui, ela tá muito importante. Muito importante. Porque ela quebra a negatividade potencial de outras casas. A 1, a 5, a 7 e a 9. Né? Porque o diabo ele pode estimular em vocês um desejo de escapismo. A 10 vem botar ordem em tudo isso. Ela vem botar ordem na casa. Ela vem fazer vocês se lembrarem de quem vocês são fundamentalmente. O que vocês querem da vida. Com a energia dela, vocês deixam de acreditar que as coisas vão melhorar. Vocês passam a ter certeza. É uma energia diferente. Não é a energia lá do 4 de copas da 1. Que eu tô revendo o que eu quero da minha vida, como é que eu me posiciono diante das pessoas e pro mundo. Aí eu vou escolher o copo metade cheio porque disseram pra mim que é melhor. Vamos ver o que acontece. Aqui na 10 é totalmente diferente. Eu sei o que acontece porque eu faço a minha realidade. E se eu digo que a minha realidade é melhor, assim será. Essa casa 10 aqui de vocês é um outro nível. Eu espero que todos alcancem esse nível. Sinceramente, eu espero. Porque isso aqui é um upgrade. É automestria. É a constatação de que quem vira o jogo são vocês mesmos e não as circunstâncias. Com essa casa 10, vocês se tornam mestres das próprias circunstâncias. Vocês não ficam esperando a vida trazer alguma situação mais favorável para aí vamos ver, se, e será? Não tem nada de será. É certeza.
A adoção de uma filosofia de vida pode contribuir? Sem dúvida. Imensamente. Tem um upgrade mesmo, tem uma subida de nível. Vocês vão sentir essa subida de nível lá para dezembro. Não, desculpa, dezembro. Falei dezembro por causa do 10. Outubro, mês 10. Vamos para 11. Imperador, que é o arcano do ano. Pagem de espadas. Vocês veem que vocês estão tirando uma sequência de cartas de espadas, né? É muita determinação mental. Especialmente a partir de agosto, tá? Não deixar a mente esmorecer. A casa 11 é uma casa de grupos e todos os grupos em que vocês possam estar inseridos, eles estão na 11. Os grupos, eles vão ser muito úteis para vocês encontrarem o seu lugar no mundo. Os grupos, eles podem, inclusive, ajudar vocês em termos de carreira, sabe? Em termos de achar um lugar ao sol, encontrar uma posição favorável. Um emprego sólido, né? Um lugar onde o seu conhecimento vai ser valorizado. Um espaço onde vão aceitar o seu poder. E aí entra toda a revisão de valores que começou lá no ascendente, porque para o virginiano não é fácil assumir poder. O virginiano, ele prefere estar nos bastidores, né? Geralmente o virginiano, ele tem empregos, né, trabalhos de bastidores. Eles não gostam de estar à frente, vocês não gostam de estar à frente. Mas aí vocês tiram uma sequência de espadas. Vocês precisam assumir um papel, assumir uma liderança, a liderança do próprio destino, né? Porque fazer as coisas pelo outro vai parecer pouco. Vocês vão querer mais. E aí não é fazer mais por mais pessoas, por outras pessoas, é fazer por vocês mesmos. A pessoa por quem vocês menos fazem. Fazer algo por vocês é uma virada de chave. É uma virada de destino. É o virar a roda. É algo impensável. Tem um convite realmente muito forte para isso, nessa mandala de vocês. Louco. A Rainha de Copas. Aqui tem um outro convite desafiador.
na 12. Eu vou explicar primeiro o que eu tô sentindo da 12, depois eu digo o que a 12 é. Esse convite desafiador, ele vem para fechar o ano, a gente pode dizer, né, cronologicamente. Ele vem também para celebrar esse empoderamento de vocês, porque a mandala, ela vem num crescendo de empoderamento. E aí, quando vocês chegam na postura do imperador, vocês podem até pensar: não tem para onde eu correr, não tem mais para onde eu ir. Tem. Um louco. O louco aqui na casa 12 é uma proposta forte de abraçar o caos dentro de vocês. E aí vocês fazem um movimento contrário, porque qual é o movimento normalmente? É do caos à ordem. Só que a vida é cíclica. Caos, ordem, caos, ordem, caos, ordem, caos, ordem. Da ordem para o caos. Esse caos ele vem na forma de uma permissão própria, autorização própria, para fazer algo totalmente inimaginável. Eu já tinha falado na anterior o impensável. É impensável o virginiano fazer algo por ele mesmo. E aí não só ele vai fazer algo por si mesmo, como vai gostar disso e vai querer fazer mais disso. Quando lá no início vocês estão questionando quem sou eu, quem não sou eu, faço ou não faço, eu vou ser prestativo ou não, eu vou continuar me mostrando para as pessoas do mesmo jeito, eu vou continuar me fazendo disponível quando eu não quero. Chega no fim do ano, vocês já estão num outro patamar. Vocês têm a condição de ganhar uma liberdade que talvez vocês nunca tenham experimentado em vida. É uma mudança radical para vocês. E aí entendam, eu ainda não vou falar em quebra de paradigma. Não é quebra de paradigma, é uma sofisticação. A casa 12, ela é uma casa de peixes, ela é uma casa de espiritualidade e de inconsciente. E aí quando eu falo que vocês vão se permitir muitas coisas, vocês vão se permitir, né, coisas que estão no inconsciente, que muitos de vocês ainda não sabem do que se trata, mas vão saber. Vocês vão ter acesso ao inconsciente, vai ser aberta uma outra porta aqui, né? O inconsciente é um outro portal de realização. E, no geral, as pessoas acham que o inconsciente, ele sempre tem porcaria, né? O inconsciente, ele tem sempre aquelas coisas, lixo, que eu não quero ver, que eu não quis tomar conta, eu não quis observar na minha vida consciente, eu enterrei, botei pra lá, são as coisas que eu botei pra debaixo do tapete, então é só lixo que tem ali. Vocês vão descobrir que não é bem assim. Vocês vão descobrir tesouros dentro do inconsciente e botar tudo pra fora.
particularmente dentro dos relacionamentos, relacionamentos amorosos, inclusive. Talvez por isso vocês vão ser tão criteriosos com as pessoas com quem vão se envolver, porque essas pessoas, elas têm que estar preparadas para ver vocês de verdade, elas têm que estar preparadas para verem o virginiano sem máscaras, sem filtros, ok? E aí eu já adianto, nem todos vão entrar nessa onda, tá? Alguns de vocês vão se segurar, porque o arquétipo do louco é meio barra pesada para vocês. Vocês têm dificuldade com ele, tá? Meus mentores estão pedindo para falar, não tô ganhando dinheiro nenhum com isso, tá? Estão pedindo para falar que quem ainda não assistiu ao filme Coringa, né, com Joaquim Fênix, assistam. O Coringa, ele é uma, né, das representações possíveis do louco, né? Não é a única. Agora, como ele deu uma interpretação, não vou dar spoiler não, tá? Como ele deu uma interpretação bastante visceral, eu imagino que ela seja uma metáfora possível de entender, ok? Mais uma vez, nem todos vão entrar nessa frequência. Pelo nível de doação que está sendo esperado aqui de vocês, um nível de doação para com vocês mesmos equivalente ao que vocês têm para os outros. Tem aqui um nível de doação que vocês não se dão há muito tempo. É um presente, é um presentaço. Já adianto que nem todos vão querer pisar tanto assim fora da zona de conforto. Vai ser bastante assustador. Bastante assustador. O jogo de vocês é um jogo assim, uau, sabe? Ele não tá nada de arrumadinho, ele não tá nada de certinho. Ele tá exatamente o contrário, ele tá transcendendo os clichês, que é maravilhoso, maravilhoso. E eu vejo também todas as potencialidades dos signos mutáveis dentro de vocês. O que são os signos mutáveis? Virgem, Peixes, o oposto, e por quadratura Gêmeos e Sagitário. Tem tudo isso aqui. Tem toda a cruz aqui presente, toda uma receita de bolo feita no olhômetro, né? Porque não tem receita de bolo aqui. Tem um sentir. E a cada casa, a cada mês, um nível maior de permissão. Vocês começam se questionando, abraçando aquilo que é familiar,
reconhecendo os próprios valores, questionando de novo, sendo criteriosos, se empoderando, assumindo os seus valores, a sua sabedoria, as suas responsabilidades, encontrando o equilíbrio através da responsabilidade, escolhendo enfiar o pé na jaca se for necessário, desde que isso não seja uma fuga, que não impeça a concretização das metas. E aí, uma vez que vocês fazem isso, vocês viram uma chave, vocês acessam um novo nível, em que aí vocês se tornam mestres de si mesmos e passam a viver segundo os seus preceitos e não os preceitos das outras pessoas, e não o tempo das outras pessoas, a disponibilidade das outras pessoas, as agendas das outras pessoas. Gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Eu vou encerrar a leitura de vocês por aqui. Agradeço aos virginianos que ficaram até o final. Um feliz 2020 para todos. Até o próximo vídeo.